conseguir ficar até o final. Depois a gente vai colocar a nossa gravação, né, do encontro lá no canal do YouTube do CAIS. O primeiro dia também já está disponível no canal do YouTube. Então, quem quiser acessar, quem perdeu alguma coisa semana passada ou não pôde participar, já pode acessar lá no YouTube. Eu vou passar a lista de presença aqui pelo chat também, tá? E não esqueçam de assinar por conta, né, do certificado. Mas é isso, já comecei a gravar e bom encontro para todo mundo. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês me ouvem bem? Sim. Ótimo. A gente vai, então, aqui continuar nossa conversa sobre o Lattes. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa semana para mexer por lá, fuçar mesmo as funções, dar uma observada no seu próprio repertório, o que você tem aí que você ainda não colocou lá, né? Essa primeira nossa conversa foi mesmo para a gente entender o conceito do currículo Lattes, como é que ele pode nos ajudar a pensar outras ferramentas de organização do nosso percurso acadêmico. Tentei insistir nesse primeiro encontro na mudança da nossa concepção em torno do que é o currículo Lattes, né? Falei algumas vezes que ele não é um lugar só de autopromoção, ele é uma prestação de contas, então a gente precisa tê-lo em nosso horizonte como instrumento também de prestação de contas daquilo que a gente faz com os recursos públicos, das pesquisas que a gente se envolve, daquelas produções que todas as pessoas merecem conhecer. E aí, então, a gente começa a pensar o currículo menos como obrigação acadêmica apenas, então elogioso, né? E mais como um instrumento de produção científica, de valorização da pesquisa e da nossa formação em produção acadêmico-científica. Então, se a gente tiver dúvidas aí que ficaram do último encontro, vamos colocando no chat, eu fico muito atento aqui ao que vocês estão falando e vou tentando, então, avançar. No encontro de hoje, nós vamos explorar um pouco mais a barra superior do currículo Lattes, né? Onde vocês certamente já passearam. E ali a gente vai aprender, então, algumas informações importantes para constar no nosso currículo. A gente vai pensar também alguns problemas que o currículo tem em relação, especialmente a quem faz pesquisa na área de ciências humanas, na área das artes, né? É uma discussão grande que tem sido feita também por aquelas pessoas que estão organizando o currículo Lattes, mas a gente vai ajustando ali, vendo o que é possível fazer dentro do sistema que nós temos. Avisei vocês também que é um sistema em construção, então o currículo Lattes, desde que ele foi criado na década de 90, mudou muito a sua forma, a sua maneira de inserir os dados, e ele vai mudando conforme o uso que a gente vai também fazendo dele, né? E hoje eu vou chamar a atenção para vocês em relação a uma ideia de que não existe um currículo que seja igual ao outro. Então, a gente tem essa ideia também de ficar muito atrás de currículos exemplares, do que coloco, o que eu não coloco, tendo em vista sempre alguém como referência. A referência é importante, especialmente se essa referência for da sua área de pesquisa, a gente vai mapeando ali o que é possível colocar, mas abandone essa ideia de que existem currículos idênticos, de que há um currículo igual ao outro. Isso nunca vai existir, cada currículo é único, especialmente porque a formação e a nossa atuação são diversas. Então, não se preocupem se constar no seu currículo um item que não consta em mais currículo nenhum do mundo. Ótimo, você teve um percurso que ninguém mais teve. Então, não se preocupem tanto com isso, de repetir os outros currículos, preocupe-se mais em entender a sua própria trajetória. Então, é nessa linha que eu começo a falar com vocês. Vou compartilhar minha tela e a gente, então, vai colocar a mão na massa. Hoje eu também prometi de mostrar para vocês um jeito que eu avalio como muito prático de organizar a parte tão importante quanto a descrição do currículo, que é a comprovação do currículo, né? Que a gente vai precisar dela para tudo quanto é concurso, para tudo quanto é seleção e para o nosso próprio registro. Até aí, tudo bem? Estão me acompanhando?
Sim. Ótimo. Então, vamos seguir aqui. Conseguem ver minha tela? Sim. Ótimo. Então, já comentamos bastante dessa barra lateral, no meu caso aqui, esquerda, e a gente não vai voltar a falar disso, a menos que vocês tenham alguma dúvida. A gente vai explorar mais essa barra superior do lápis, que nos interessa bastante. Quando você entra nessa página inicial, tem que prestar atenção nessa aba de avisos. Só um adendo aqui. Eu já havia dito para vocês em relação ao resumo. Como é que a gente monta o nosso resumo? A gente fez algumas brincadeiras, né? Que o resumo não é lugar de desabafar, não é lugar de colocar recitação de poema, não é lugar de fazer outras referências que não sejam aquelas estritamente relacionadas ao modo como você se apresenta no mundo acadêmico, né? As suas atuações, seus vínculos profissionais, enfim. E, eventualmente, uma posição política que você queira demarcar, como bem disse o exemplo da nossa colega, em relação às mulheres que colocam o período em que foram mães, né? Isso, claro, esse uso político do currículo, ele é sempre bem-vindo, especialmente por nós, estou considerando aqui que a maioria de nós fazemos pesquisa na área de ciências humanas, né, sociais. Então, mas fora isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o resumo não é o lugar de falar dos seus sonhos de infância, das suas utopias para o mundo, que são muito importantes, mas esse currículo tem que estar sistematizado em uma linguagem mais acadêmica, né? Quem quiser recuperar essa parte da aula, a gente falou disso no último encontro. Bom, eu queria chamar a atenção, então, para a parte aqui de baixo. É uma parte que quase ninguém observa, porque vai direto lá em cima, né? Mas essa parte aqui de baixo, ela é fundamental. Bom, sempre que você quiser registrar alguma coisa de forma mais rápida, você vai usar essa barra lateral aqui. Então, se eu quero registrar, por exemplo, uma apresentação de trabalho ou palestra, a praticidade desse recurso é que você não precisa vir aqui, por exemplo, em produções, e depois clicar em apresentação de trabalho e palestra. Você pode ir direto nesse item e já abre até mais rápido essa aba. Para que serve esse recurso? Quando a gente tem uma vida acadêmica muito intensa, não é bom a gente deixar para atualizar o Lattes uma vez por mês. Isso é um tiro no pé, porque a gente se esquece do que a gente está participando. Gente, só um minutinho que começou a tocar um sertanejo universitário na minha Alexa. Eu não entendi por quê. Um minuto que eu vou desligar aqui. Espera aí. Pronto. Voltou? Vocês me ouvem? Sim. Sim. Tá ótimo. A minha mãe tem minha conta de Spotify e ela deve ter chegado em casa. Bom, essa parte, então, é uma parte mais rápida, de acesso mais rápido, né? Então, a gente pode ir clicando aqui e a gente encontra os itens que a gente precisa. Qual que é a outra grande vantagem dessa parte aqui do registro, ô Elis? O pior é que o professor não tem tempo nem de pedir música para a Alexa, de tantas tarefas que a gente tem. Mas tem aqui essa aba, e é o seguinte, eu não sei onde está a parte de apresentação de trabalho e palestra. Eu coloco a palavra aqui. Vamos supor que eu quero colocar uma participação em evento. Eu não vou ficar aqui procurando a aba e achando. Escrevi um livro, vou lá procurar em produções e vou busca da parte de livro. Eu posso colocar aqui, fiz um livro. Tudo que tem a ver com livro já aparece aqui para mim. Fiz um capítulo, tudo que tem a ver com capítulo já aparece aqui para mim. Artigo, tudo que aparece em relação a artigo já aparece para mim. A gente vai ter, por exemplo, a parte de produção, por exemplo, mapas, que apareceu no nosso último encontro, né? O mapa não aparece aqui porque ele é mais específico ainda. Aqui, cartas, mapas ou similares, né? Então, coisas mais práticas, o seu endereço, assessorias,
coisas mais rápidas. Você fez um relatório que não foi publicado, mas um relatório de pesquisa. Você coloca aqui relatório, tem que estar com acento e tudo, e costuma aparecer. Vamos ver aqui, relatório de pesquisa. Então, é uma parte que quase ninguém usa, mas eu acho que é muito importante esse recurso, porque ele torna a vida mais prática. Quando você tem muitas coisas para colocar, você participou de uma banca, por exemplo, e assim que acaba a banca, você vai colocar isso lá. Ao invés de estar procurando aqui bancas, depois participação em bancas, você joga lá banca e já aparece o item, tá? É um buscador simples, mas importante para o dia a dia. E essa parte de aviso, ela é muito importante, porque sempre vai aparecer um recadinho aqui para nós. E quanto que esses recadinhos vão aparecer? Primeiro, as atualizações do próprio currículo. Então, aqui tem uma versão nova do currículo Lattes, onde é possível identificar os coautores. Já expliquei para vocês como é que faz isso também no nosso último encontro, nessa barra lateral. Aqui também tem outras atualizações relacionadas à privacidade, mas qualquer mudança que você faça no seu currículo, vamos supor que eu vou editar meu resumo aqui. Vou tirar um ponto e colocar um ponto. Vai aparecer uma mensagem aqui, ó. Existem alterações realizadas em seu currículo que ainda não foram enviadas ao CNPq. Se você tirar uma vírgula do currículo, um ponto do currículo, sempre esse aviso vai aparecer. E toda vez que você atualizar seu currículo, você precisa clicar em cima desse aviso, marcar que você leu e está de acordo com a declaração acima. Se você preferir, autorizar a publicação da versão em inglês do seu currículo e vai enviar ao CNPq. Só depois que aparece essa mensagem de que o currículo foi enviado para publicação, é que todas essas mensagens do aviso vão desaparecer e o seu currículo, então, está pronto para ser publicado. Se você atualizou o currículo inteiro e não clicou nessa parte, o seu currículo não vai ser atualizado, nem publicado com as suas atualizações, tá bem? Então, até essa parte ficar aí limpinha, você precisa atender aos avisos que aparecem aí no seu painel. João, preciso de marcar essa parte, publicar essa parte a cada mudança de linha que eu fizer? Não. Você vai atualizar seu currículo, quando você achar que já colocou tudo, você manda uma vez só para ser publicado. Eu tenho preocupação com essas coisas, uma mania meio obsessiva, então eu a cada certificado que coloco, eu mando para publicação. Inclusive, é mais fácil fazer isso do que... Porque às vezes você esquece, eu tenho medo da internet no meio do caminho parar, acontece uma tragédia, o computador desliga, aí você perde o que você lançou, então eu faço a cada lançamento. Mas tem gente que lança tudo durante o dia, depois lá no final publica, tá? Aí a depender de como vocês preferem lidar com isso. Até aí, tudo bem? Professor, boa noite. Só fazer uma pergunta. A atualização dele é a cada 24 horas, né? Então, quando você faz uma atualização por vez, você espera esse prazo para fazer outra? É isso? Não. Tem a opção, quando você faz com esse interregno menor de tempo, você pode excluir a última solicitação enviada e mandar a nova com as publicações em dia, tá? Quando você faz isso nesse intervalo menor de tempo. E aí, sempre você exclui a anterior que você mandou e ele já pega a mais atualizada. Nesse aspecto, o currículo é muito inteligente, né? E aí vocês podem fazendo isso como preferir. Tá bem? Então, isso o currículo já aperfeiçoou. Bom, vamos lá então. Dados gerais. Primeiro item da nossa barra superior aqui. Aqui, gente, vocês vão colocar as suas identificações. Recentemente, o currículo passou por uma atualização e agora é possível que você coloque algumas informações como públicas e privadas. E de forma muito interessante, você pode fazer isso com tudo. Por exemplo, suas apresentações de trabalho e palestras. Você pode trocar a visibilidade delas, por exemplo, né? E transformá-la para privado. Qual que é a importância dessa função?
Durante muito tempo, a gente tende a colocar toda a nossa carreira científica acadêmica no currículo. Como eu falei para vocês, o currículo ele olha o seu histórico de formação e de atuação. Então, tudo que você fizer, você coloca lá. Mas, às vezes, alguns trabalhos, algumas coisas, não tem mais sentido de ficar aqui, né? Não tem mais sentido de ser publicizado. Ou é um trabalho ainda que você não quer tornar público, que você não quer publicar, alguma coisa que você já tenha feito há muito tempo, que você acha que não tem tanta importância para facilitar a leitura do seu currículo, então você torna aquilo invisível para o público, mas mantém registrado no seu currículo. Outra hora você vai lá e torna isso público, tá? Essa função é bem recente, foi pedida por alguns pesquisadores para que a gente tenha um registro da nossa vida acadêmica, mas eventualmente tire uma coisa e outra que acho que não é importante, né? Você vai fazer uma seleção muito específica para um concurso e determinadas práticas e atuações são mais importantes que outras. Outras não fazem a menor diferença. Então, você tira as que não fazem a menor diferença e publica só as que para você são muito importantes, tá? Mas aí vai depender da sua atuação, dos seus objetivos, né? Então, nos dados gerais, nós vamos colocar aqui os nossos dados pessoais. Eu não vou passar aqui tudo, porque tem meu CPF, meu RG, como isso vai ficar público aí, eu não vou descer a barra de informações pessoais, mas só vocês observarem bem, a gente vai ali para dados de nome civil, nome social, dados pessoais, vai perguntar seu endereço, seus dados pessoais, data de nascimento, identidade, em caso estrangeiro, costumam pedir o passaporte, enfim. E aqui tem seus dados todos registrados de forma básica, né? Quando esse currículo é publicado, essa seção de dados gerais não aparece, a menos que você marque a opção de imprimir o currículo completo, como eu ensinei para vocês. Vocês vão vir aqui gerar a página para impressão e marcar, selecionar todos, currículo completo. Aí sim você vai ter todos os seus dados, nome de sua mãe, nome do seu pai, tudo publicado. Mas se você não fizer isso, se você selecionar só a versão resumida do currículo, que é a indicada para publicizar, aí sim você tem só os dados selecionados que são mais importantes. Tudo bem? Aí vocês podem fazer, já ensinei a fazer isso também no nosso último encontro, e aí ficará mais fácil. Bom, em relação aos dados gerais, você também pode acrescentar aqui, esse item é novo, o cadastro de licença. Isso não existia antes, especialmente licença maternidade, paternidade e adoção, né? Aquele período em que a gente adota uma criança, se torna pai, mãe, enfim, e a gente acabava não colocando esse dado. A nossa produção no gráfico que o currículo gerava despencava nesse período. Muitas mulheres, especialmente, ficaram prejudicadas, né? Como ainda são, infelizmente, nos sistemas métricos, porque quando engravidam tiram licença, e isso não é considerado nessa análise do currículo da pessoa. Não era considerado. Então, acaba perdendo o que o CNPq chama de produtividade, né? E agora não, a gente consegue saber o período da licença e consegue entender plenamente que naquele momento não houve a publicação de tantos artigos assim por razões óbvias, né? E importantes, como a maternidade, a paternidade, a adoção, enfim. Eu até acho esquisito eles terem feito aqui uma separação entre maternidade, paternidade e adoção, né? Que eu acho que adoção também é paternidade, enfim, mas foi um item importante que eles colocaram aqui no currículo. É novo, e isso graças à repercussão também de vários casos de algumas mulheres, especialmente pesquisadoras, que colocaram, pessoas que engravidam, né, que colocaram também essa demanda para o CNPq. Bom, em seguida você vai colocar seus idiomas. Aqui, gente, é importante, mas tem que tomar um certo cuidado, né? Eu sei o básico de mandarim. É o básico. Então, você vai colocar que você lê pouco, né? Mas eu sei o básico de 16 idiomas. Se é só o basicão, você vai escolher os mais importantes, né? E vai colocar ali. E você vai... Isso aqui muda conforme o tempo, né? Às vezes, você era razoável, melhorou, passou para bom, né?
Então, isso aqui, com o tempo, a gente tem que ir atualizando conforme a nossa proficiência nessas línguas progrida, aumente, enfim. E é bom ir mudando de vez em quando. Mas o bom aqui é ser justo também, como em todos os itens, ser sincero e colocar o que você acha que é importante em relação aos idiomas. Depois, prêmios e títulos. Essa parte aqui é um pouco complicada, porque ninguém sabe exatamente o que colocar aqui, né? Porque, para muita gente, o prêmio é só aquele que você ganha dinheiro. Isso na vida acadêmica não existe, né? A gente pode considerar como... Quer dizer, existe, tá, gente? Existe prêmios que dão dinheiro. Mas a gente não pode esperar que só premiações em dinheiro possam entrar para o currículo. Não é verdade. Existem prêmios que não têm a característica de prêmios e títulos, né? Que não são exatamente um recurso que você ganhou, mas, por exemplo, uma honraria, uma comenda, por exemplo, que você tenha ganhado de algum órgão público. Algumas pessoas colocam também os prêmios, quem ganha melhor tese, melhor dissertação, as menções honrosas, isso cabe aí. E existe uma prática que é importante para quem... E é recente, não é muito divulgada, nem todo mundo faz, mas é você colocar também as suas aprovações em concursos públicos, né? São, geralmente, concursos que dizem da sua carreira acadêmica, dos seus interesses profissionais, e, eventualmente, você coloca ali a sua colocação. Existe achar que é importante, tá? Claro que isso não é um prêmio, mas demonstra também um certo reconhecimento daquelas coisas mais importantes que você foi fazendo. Isso é importante para quem está lendo o seu currículo, menos para você, mas para quem está lendo o seu currículo, né? Eventualmente, você nem trabalha lá no Ministério Público, mas você foi aprovado num concurso como esse, isso diz também da sua atuação, do seu engajamento. Uns gostam, outros não. Eventualmente, você torna isso visível, depois você tira, você vai pensar o que você faz. Mas isso também entra. Olimpíadas, sim, também é um prêmio, tá? Pode colocar suas medalhas de Olimpíadas. É muito interessante colocar. Essa é uma parte de títulos honoríficos recebidos, né? E aí vai ter desde isso, por exemplo, até um título de professor emérito, doutor honoris causa, aí vai depender da pessoa, né? Então, é importante você ir colocando isso. Se divide um pouco as opiniões, mas eu acho que é melhor ter do que faltar, né? O texto inicial, a gente já falou sobre ele, a tradução dele é automática, então você escreve seu texto aqui e eles traduzem a versão mais sintetizada para o inglês, né? E isso fica registrado aqui. Bom, depois, as outras informações relevantes. Eu coloco meu contato nessas informações relevantes. Às vezes, algum pesquisador que entra em contato comigo, e é difícil achar o e-mail da gente às vezes, já coloco ali nas outras informações. Mas tem gente que coloca, por exemplo, se está atuando numa editoria de jornal, se está atuando como parlamentar naquele período, coloca lá essa informação, né? Se está atuando num projeto, é um resuminho de outras informações que não couberam aí nesse currículo que você coloca lá embaixo. Então, aí cada um também pensa o que é importante de exibir, de colocar. Bom, vamos lá agora para a formação. A formação, ela é muito importante. Como eu falei para vocês, eu tenho currículo Lattes desde o ensino médio, quando eu fazia iniciação científica júnior, né, lá no Cefet. Então, naquela época, quando eu comecei a registrar em 2012 meu currículo, eu coloquei meu ensino fundamental, por exemplo, que é o que eu tinha até aquele momento, né? E ficou aí, eu nunca tirei. Vocês estão vendo que eu coloquei um dado de 2009. O ensino fundamental, o ensino médio, o ensino técnico que eu fiz, a graduação, mestrado, a pós e agora o doutorado, né? E algumas pessoas só colocam o mestrado e o doutorado e a graduação, por exemplo. Mas eu acho que toda a sua formação acadêmica que envolva uma titulação, ela deve entrar aí, mesmo que você visibilize ou não essa informação depois, tá? Para adicionar, é só clicar em novo item,
E vocês estão vendo que aparecem muitos itens aqui. Mestrado profissional, a residência médica, o aperfeiçoamento, os cursos de aperfeiçoamento que vocês tenham feito, tudo isso entra aqui. Mas aquela formação, mini curso que vocês fazem nos congressos, eu fiz um curso, por exemplo, de especialização na área de teoria da história, isso não vai entrar na formação acadêmica de titulação, tá? Isso vai entrar em formação complementar, porque essa primeira parte aqui de formação acadêmica e titulação são aquelas que o MEC reconhece que dá um diploma, que te dá um título, né, de graduado, de mestre, de doutor. As outras etapas da formação que não te conferem graduações acadêmicas, títulos acadêmicos, você vai colocar nessa segunda aba aqui, terceira aba aqui, né, de formação complementar. Nós vamos abrir ela daqui a pouco, mas só falando rapidinho, quem tem pós-doutorado e antes do pós-doutorado tinha livre docência, coloca aí, tá? A formação complementar, então, são aqueles cursos de curta duração que você tenha feito, extensão universitária, MBA e todos os outros cursos que você tenha feito. Eu fiz, deixa eu ver se dá para abrir aqui, um curso sobre escrita em imagem, história e psicanálise, né, nas obras do Michel de Certeau e o Berman. Então, coloco aí, fiz um curso de educação em psicanálise, fiz um curso lá em Lisboa, fiz intercâmbio em Lisboa, é um curso que eu fiz, você coloca os intercâmbios aqui também. Fiz um curso lá de uma fundação X sobre design thinking para educadores, coloca aqui também, desde que você tenha a carga horária, se está concluído, incompleto ou em andamento. Tem essas 3 opções para você colocar seus cursos, tá bem? Fiz residência pedagógica na CAPES, coloca aí também a carga horária, isso tudo fica registrado. Com relação a essa formação complementar, tem que tomar um certo cuidado. Os minicursos desses entram em formação complementar, tá? Desde que tenha certificado e a descrição da carga horária. Bom, os cursos de especialização de pós-graduação entram, se são de especialização, de pós, gente, tem título, você se torna um pós-graduado naquela área. Aí vai entrar na primeira linha, formação acadêmica e titulação. As pós-graduações, especializações entram aqui. O que não é formação acadêmica que envolve titulação, aí você vai colocar na formação complementar, tá bom? PIBID também entra não só na formação complementar, como na atuação profissional no setor lá de estágio, quando envolve estágio de estágio, quando não envolve estágio, tem vínculo empregatício também. Tem a opção lá que eu vou mostrar para vocês. Com relação à formação, tem que tomar cuidado, porque é claro que nem tudo a gente precisa colocar no Lattes, tá? E o que não tem a ver com a sua vida acadêmica profissional, muito menos. Você não tem que colocar nada disso no Lattes. Por exemplo, eu estava lá nas férias, viajei para não sei onde, aí a moça lá me estava oferecendo um curso de bordado, fiz um curso de bordado. A minha área é história, eu faço pesquisa em história. Bordado não tem nada a ver com a minha atuação acadêmica profissional. Eu fiz um curso de bordado para desestressar. Eu vou colocar aqui? Não. Tá? Isso aqui é um currículo acadêmico científico. A menos que você atue na área das artes, e o bordado seja uma formação acadêmica naquela circunstância, aí você coloca esse curso. Do contrário, eu fiz um curso de yoga, eu estava ficando muito nervoso no final de semana com esses meus alunos, e aí você vai colocar o curso de yoga aqui que você fez? Não. Porque a gente está falando de cursos de princípios acadêmicos profissionais. A não ser que você trabalhe academicamente com o tema da yoga, aí é outro papo. Aí você vai colocar todas as suas formações em yoga, obviamente. Tá bem? Deu para entender, então, o que você vai selecionar como formação? Aquilo que tem a ver com a sua atuação acadêmico-científica. Fiz um curso de como fazer sorvete. Se eu não trabalho com gastronomia, isso para mim não é relevante, do ponto de vista do currículo lá, tá? Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. O leque é amplo, mas não é amplíssimo, né? Não cabe tudo. A gente tem que saber selecionar. Bom, vamos então. Até aí, tudo bem? Alguma dúvida? Sabrina, respondi sua pergunta. Tem algumas dúvidas aqui, João, no chat. Vamos lá, então.
Você me ajuda a encontrar? Eu só achei esse do mini curso do EFIS. Sim, tem que colocar, muito importante colocar, porque o EFIS é um encontro de pesquisa em história da UFMG, que dá certificado, tem carga horária. Pode colocar. O PIBID é cadastrado em projetos de ensino, porque é um projeto, mas também faz parte da sua formação. Lembra aquele princípio que eu te contei para você semana passada? O mesmo item pode se repetir se tiver naturezas diferentes. Se eu apresentei um trabalho no evento, se eu participei do evento, eu ouvi o evento, participei do evento e apresentei trabalho. São 3 itens. Né? Então, se eu fiz parte do PIBID, é uma formação docente, entra na minha formação e depois eu repito o PIBID lá nos meus projetos de ensino. Tá bem? Não se esqueça disso. Até aí, tudo bem? Tem uma dúvida aqui do Matheus perguntando se este curso aqui do Lattes pode ser colocado como formação complementar. Aí veja, esse é um curso, um mini curso operacional. Se ele te ajudar para pensar, é como se a gente estivesse falando dos bastidores da vida acadêmica, né? Um curso de bastidor da vida acadêmica que te ajuda a instrumentalizar a sua vida acadêmica. Em tese, é um curso de formação complementar, você pode colocar, mas você tem que avaliar a relevância disso para a sua carreira acadêmica científica, né, do ponto de vista da sua atuação. Essa pergunta a gente tem que se fazer sempre, 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 sempre. Mas isso pode ir para o currículo, né? Mas aí tem que avaliar a relevância disso. É relevante colocar que eu fiz um curso para organizar meu lar? Se você achar que coloca. É acadêmico científico, tem certificado, tem a carga horária. Ponto. Eu estou falando de cursos muito aleatórios e muito distantes da sua atuação e produção, né? É o curso de sorvete, por exemplo. Eu sou professor de história e não trabalho no pesquisa de sorvete, nada disso. Fiz nas férias para me divertir, não vou colocar aqui. Nesse sentido que eu estou falando, tá? De relevância. E eu estou falando da relevância porque para cada pessoa, como eu estava dizendo para vocês no início, nenhum currículo é igual ao outro. Para cada pessoa, algumas coisas têm relevância, para outras não têm. A depender da carreira que você tem, né? Da sua área de atuação. É isso que vocês têm que entender. Para cada pessoa, algumas coisas são relevantes, outras não. Eu faço forró às quintas-feiras. É um curso de formação. Na minha vida acadêmica, não é de formação acadêmico-científica. Mas quem é da área de dança, um curso de forró tem toda a relevância acadêmico-científica, né? E aí, a depender de quem a gente está falando, você passa a ser relevante a constar no currículo. É isso que eu quero que vocês entendam. Não existe uma regra geral que vai se repetir para todo mundo. Cada currículo é específico, tem a ver com a trajetória de cada pessoa. Tá bem? Pode seguir? Tem uma dúvida, já vou ler duas de uma vez que aí você responde. Tem uma da Mila perguntando se os cursos de especialização da pós-graduação entram em mini cursos ou em formação. E uma dúvida da Carol perguntando se os cursos, a formação complementar também envolve cursos de línguas. O curso de língua você pode citar também na formação complementar, mas não se esqueça que o setor de línguas mais importante aqui no currículo é aquele de proficiência. As pessoas querem saber a sua proficiência nessas línguas. Você lê, escreve, produz, né, e fala. Mas pode colocar também na formação complementar os cursos de línguas. Daqui a um tempo, você avalia que algumas coisas não são mais tão relevantes de colocar, né? Então, você tira. Aí, com relação à pós-graduação, se você é um curso de pós-graduação, é um mestrado profissional, é uma especialização na história do Brasil, você vai colocar, se envolver titulação. Você vai sair de lá pós-graduado, com diploma de pós, então coloca. Mas é só uma formação complementar sem envolver titulação, é um curso, por exemplo, sobre psicanálise, e prática e sala de aula, um curso de 30 horas que eu fiz para entender melhor como é que meus alunos lidam com a aula de história, sei lá. E aí não é um curso que vai me tornar um pós-doutor ou um pós-graduado em psicanálise. Então, coloque informação complementar, tá bem?
E uma última dúvida aqui é se esses cursos de curta duração podem ser colocados também na aba de participação de eventos ou somente na parte de formação complementar. Por exemplo, a Nas pessoa duas participou do partes. Nas EFIS, duas fez partes. nas duas. Você foi participar do EFIS. O EFIS é um encontro, você participou como ouvinte, coloca em eventos. O minicurso que você fez é informação complementar. Se você organizou o evento, foi monitor, coloca a organização do evento. O mesmo evento. Se você apresentou trabalho, é outra atividade. Coloca em apresentação de trabalho e palestra. Tá? Pensem nisso. O mesmo evento, você pode ter diferentes atuações, atividades e produtos. Você vai ter que registrar todos eles, de preferência. O Wellington colocou assim: professor, estou licenciando em História, mas tenho projetado o percurso acadêmico voltando à análise crítica de intervenções urbanas na valorização de acervos museológicos. Então, todo curso referente ao tema deve ser colocado. E outra pergunta, então, tanto como monitor quanto ouvinte. Se você foi monitor, gente, você participou da organização do evento. Se você estava lá no evento ouvindo aquelas palestras, você foi ouvinte do evento. São coisas diferentes, né? Se eu vou fazer palestra num simpósio temático de tarde no EFIS, isso é uma coisa. Se eu vou participar das palestras como ouvinte do evento, é outra. Então, eu tenho que registrar as duas coisas, tá? Não deixem de fazer isso. Tem gente que escolhe uma atividade só que fez no evento. Mas lembre que o currículo é o lugar de você prestar conta das suas atividades. Então, tudo que você puder colocar é muito importante constar. Eu não entendi bem, Wellington, a sua pergunta primeira, mas se você está fazendo um percurso acadêmico nessa área, você vai colocar, então, os seus diplomas nessa formação. Mas você não vai abandonar a sua atuação profissional, os seus produtos que foram feitos em outra área, não. Contei para vocês, tem gente que começa, eu pesquisei no ensino médio geografia. Fez parte da minha atuação profissional acadêmica e formação, está lá no meu currículo. Pesquisa sobre território e territorialidade, a concepção de território em alunos do ensino médio. Isso você não vai tirar do seu currículo. Porque o currículo não é só um currículo vitae. Ele não faz só a propaganda de quem é você agora. O currículo lá, ele é o seu histórico de formação e a sua atuação acadêmica e científica, toda. Então, você tem que colocar de preferência e manter lá, mesmo que você mude radicalmente de área depois. Tem gente que vai tornando essas coisas mais invisíveis, né? Abandona uma área e depois quer migrar para outra e quer apagar esse passado. Tem gente que faz isso. Eu não recomendo porque o histórico da sua formação é importante, né? E a questão da prestação de contas. Eu me formei em turismo no Cefet. O dinheiro público foi usado para investir na minha formação. Não é só porque eu nunca mais atuei em turismo que eu não vou colocar lá que eu atuei, que eu produzi, que eu participei de atividades nesse ramo e que o dinheiro público me formou e eu tenho que prestar contas nessa concepção no meu currículo, né? É isso que eu entendo. Mas cada um também vai avaliando aí. Vamos para a atuação, então? Atuação profissional. Você vai colocar todos os lugares que você já trabalhou, né? Que você já tenha trabalhado. E uma coisa importante que as pessoas às vezes não fazem, mas os estágios também são atuações profissionais. Tem lá um vínculo que descreve estágio, né? Residência pedagógica e estágio, está vendo aqui? Estagiário e residente. Tem um item lá da sua carga horária semanal, se possui vínculo empregatício ou não, e o tipo de vínculo você vai colocar estagiário. Na atuação profissional. Então, não é só aquele emprego que você tem em carteira assinada que você vai colocar aqui, não. Tá? O que você tem em carteira assinada e ganha dinheiro por isso, você vai colocar lá e vai colocar que tem vínculo empregatício. O que você foi estagiário, você atuou profissionalmente como estagiário, o vínculo era estagiário, e você vai colocar essa instituição aí na sua atuação profissional, tá? Todas as escolas que você já tinha trabalhado, as universidades que você já deu aula, que você participou, deu um curso de extensão como professor visitante da Universidade do Mato Grosso do Sul. Então, você vai colocar lá essa universidade e a sua atuação profissional. Foi por 1 ano? Foi por 2 anos? Continua até hoje? Tem essas opções todas lá na atuação profissional. Então, não deixem de colocar os seus vínculos de estágio, residência pedagógica. Se você foi coordenador, ocupou um cargo
específica, esse cargo mudou, você também tem como colocar aqui dentro as suas atividades, tá? As suas matérias lecionadas. Por exemplo, na UFMG, eu fui já pesquisador de iniciação científica, já fui monitor de disciplina, já fui pesquisador de mestrado, já fui coordenador executivo de um programa de extensão, já fui professor substituto de história, já fui monitor de pós-graduação e pesquisador de doutorado. Tudo isso são vínculos diferentes na mesma instituição, atividades diferentes. Carol, estágios em licenciatura da graduação, colocamos vinculados à instituição da universidade ou da escola. Eu coloco sempre vinculado à escola, tá? No caso da escola da educação básica, tá vendo aqui? Escola estadual, etc, etc, etc. No meu caso, eu atuei em uma escola, centro pedagógico, né? Sou professor do centro pedagógico. Aí eu coloco lá, tá vendo aqui? Estagiário e professor. São 2 vínculos, quando ele acabou e quando ele começou. E aqui também eu coloco o FMG, tá? Aí vai depender do que você acha mais importante. Eu acho que quando coloca só a universidade, para quem está olhando o seu currículo, é ruim, porque é muito diferente atuar na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas e no Instituto de Ciências Exatas. Tem outra característica, tá vendo? Eu dar aula de História para o curso de Pedagogia na Faculdade de Educação é diferente da aula de História para o curso de História da FAFIS, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Eu acho importante colocar a escola. Mas se não colocar a escola, colocar só a universidade, também não tem problema nenhum, porque é o nome da instituição, você pode escolher qual, tá? Sabrina, mesmo os estágios não remunerados? Claro, Sabrina, não é só porque você não recebeu dinheiro por isso que não é importante. Aliás, esses são mais importantes, trabalhou de graça. Então, você tem que colocar assim, mesmo os que não são remunerados, precisa aparecer ali. O currículo não quer saber se está ganhando dinheiro, isso aqui não é imposto de renda, para você declarar o que você ganha. Ele está querendo saber da sua formação e atuação. Se eu trabalhei até morrer e não ganhei um centavo, eu continuo trabalhando, continuo atuando, e isso precisa aparecer ali, tá? Então, não fiquem preocupados com isso, não. Aliás, o mais importante é colocar os que não são remunerados, especialmente, porque é eles que te formam, né? Literalmente. Assim. Bom, pesquisador voluntário de iniciação científica também pode ser inserido. Pode ser inserido. Você vai colocar o vínculo pesquisador e iniciação científica. E o enquadramento funcional você vai colocar que não tem vínculo empregatício e que você é pesquisador voluntário, tá? Você está lá 4 horas por dia, 20 horas por semana, tem uma rotina de trabalho dentro da universidade, está produzindo pesquisa e conteúdo, se formando, isso tem que entrar para a sua atuação, tá bem? Elisa, não entendi o que você perguntou. Qualquer substituição é relevante acrescentar? Que substituição? Não entendi. Se você puder explicar aqui para mim. Ah, tá. Você fala que eu mudei de função dentro da instituição. Tem que mudar. Por exemplo, eu fui coordenador de colegiado durante 2 anos. Eu coloco essa atividade lá dentro do item. Deixei de ser coordenador de colegiado. Eu troco. Tá? Tem aqui o lugar que você pode até descrever o programa. Eu sempre uso essa parte aqui de outras informações. Eu coloco que eu fui bolsista, que não tinha vínculo empregatício, monitor de pós-graduação, e coloco aqui que tipo de programa é esse, para quem está lendo o seu currículo saber. Às vezes, programa de monitoria, a gente sabe o que é, né? Mas às vezes você participou de um negócio tão específico e fica difícil da pessoa saber o que você fez. Aí é bom colocar, né? Que atividade é essa. Eu coloco lá, por exemplo, no doutorado, que eu desenvolvo pesquisas de doutorado na linha de História e Culturas Políticas, e que eu colaboro em 3 grupos de pesquisa nessa instituição, né? Isso aqui eu posso escolher se depois eu imprimo ou se eu deixo oculto, mas para eu lembrar, né, assim, do que eu tinha feito, daqui 30 anos você não vai lembrar de tudo que você fez, como é que era isso, e é importante você descrever essas atividades, com quem você participou, sei lá, fui monitor da disciplina de graduação, qual disciplina? Escreve aqui para nós, análise da prática de história, prática de ensino 1 do departamento de história,
foi com a professora regente de turma Miriam Hermeta de Samosata. 2 linhas, explicou. Daqui 40 anos, eu vou bater o olho e saber que a atividade foi aquela com quem que eu trabalhei e fica registrado, tá? Dalila falou, os trabalhos de restauração do patrimônio realizados em escritório próprio também entra. Dalila, não é só porque você está pagando imposto, porque você paga o aluguel de onde você está, que o escritório é seu, que isso não é importante. É muito importante. Desde que sejam materiais publicados, tá? O que está dentro da sua gaveta é só relatório. Aí tem a aba de relatório. Mas o que é publicado, que tem interesse para pesquisa, para a vida acadêmica científica, você tem que colocar. Elisa falando que lembrou de coisas que fez em 94 e não coloquei. Elisa, cata tudo e dá tempo. Pode colocar as coisas antigas, que a data, inclusive, ele organiza pela data última, né? Então, ele mesmo faz isso automaticamente. O currículo organiza seus itens conforme a data. Então, pode colocar a qualquer momento. Carol, bolsista e não bolsista de projetos de extensão e pesquisa também entram aqui. Entram na atuação profissional e entram na área de projetos, tá? Porque é um projeto em que você atuou profissionalmente como bolsista ou bolsista voluntário, né? Então, são 2 coisas diferentes. O projeto e a sua atuação profissional neste projeto. Tá bem, pessoal? Depois você vai colocando aqui seus enquadramentos funcionais. Você foi professor, depois você virou coordenador, chefe de departamento, depois você voltou, e você vai listando. Você participou de uma comissão específica, você troca aí a sua atuação. Você vai acrescentando. Quem entrar no seu currículo vê tudo que você já fez ao longo da sua vida. Eu vou colocar aqui, por exemplo, na atuação profissional, olha aqui o que aparece na UFMG, no meu caso. Tem o vínculo que você teve, a carga horária e o que você fez. Tudo registrado. No meu caso, de 2015 até hoje, né? Tudo registrado aí na UFMG. Quais atividades que eu fiz? Pesquisa, dei aula no ensino fundamental, tatuei na extensão universitária e por aí vai. Na escola que eu trabalhei, coloco o vínculo, o que você fez lá. E tudo isso vai ficar registrado. Tá bem? Até aí, tudo bem, pessoal? Estão acompanhando? Sim. Ótimo. Agora a gente vai para projeto. Desculpa, para linhas de pesquisa. Ainda em atuação profissional. Isso aqui é automático, tá, gente? Depois que você cadastrar seus projetos de pesquisa e colocar as palavras-chave, aí as linhas de pesquisa vão aparecer aqui automaticamente. Com essa aba aqui, você não precisa se preocupar, não, tá? E é bom que você veja todas as linhas de pesquisa que você já atuou. Olha meu caso, fui das geociências para a teoria da história. Não tem problema, isso me formou, fez parte da minha trajetória profissional. Hoje não é mais, mas fez parte, então está lá escrito, tá? Se você fez parte de algum membro de corpo editorial, foi editor de revista, editor de jornal, coloca aqui. Se você fez parte do comitê de assessoramento, por exemplo, você fez parte do comitê da CNPq para julgar projetos, coloca aqui. Se você foi revisor de periódico, se você foi revisor de periódico de agência de projeto de agência de fomento, trabalha na FAPEMIG, no CNPq, por exemplo, coloca aqui. E as áreas de atuação também você vai cadastrar quais são suas áreas de atuação. E aqui é muito importante que você pode colocar por ordem de prioridade. Então, atualmente, a minha área de atuação tem sido História da Geografia. Mas daqui 3 anos, eu vou focar mais minha carreira no ensino de História. Aí eu subo esse item aqui, tá vendo? E ele muda de posição. Então, vocês que sabem o que vocês atuam mais, né? Fica aí a proposta. Você vai mudando isso aqui conforme a sua carreira e atuação. Aí, atualizei e apareceu a mensagem, tá vendo? Aí eu venho aqui, ligo, autorizo e declaro. Como eu já tenho uma solicitação mais cedo que eu mandei para publicar, eu altero e mando a mais recente. É assim que funciona. Bom, depois eu vou para projetos. Até aí, tudo bem?
eu ver se tem perguntas aqui. Dalila, comissão técnica de trabalho. Na comissão técnica de trabalho, eu posso colocar em trabalhos técnicos, produção técnica, tá vendo? Na parte de assessoria e consultoria. Ih, gente, o negócio ficou azul aqui, peraí. Aqui. Assessoria e consultoria, eu posso colocar nesse item. E se fez parte de uma atuação profissional, você vai colocar na atuação profissional, tá? E por aí vai. Grupo de estudos. Grupo de estudos eu coloco na descrição do resumo. Sempre coloco na descrição do resumo para saber de onde você veio, né? Se tiver certificado, um curso que você tenha feito, aí entra informação complementar. Mas a participação no grupo de estudo, se foi registrado como projeto de ensino, esse grupo de estudo, ou um projeto de pesquisa, esse grupo de estudo, você vai cadastrar também aí nessa aba de projetos, que é a que a gente vai entrar agora, tá? Então, os projetos de pesquisa são todos os projetos que você participou como membro ou como coordenador. Então, você vai colocar aí o projeto de pesquisa que você participou na estação científica. Alguém escreveu esse projeto, foi aprovado, e você foi integrante desse projeto. Vai colocar ele aí. Fiz doutorado. Você tem um projeto de pesquisa, não tem? Então, você vai colocar ele aí. Que projeto foi esse? Vai descrever esse projeto, que é o resumo do projeto. Vai dizer a situação dele, se está em andamento. Quem são os pesquisadores? No seu caso, no doutorado é você e Deus. E seu orientador, né? Mas se for um grupo de projeto de pesquisa grande, aí você cadastra todo mundo que fez parte. O que não pode faltar nesse cadastro é o coordenador, tá? E o coordenador tem que autorizar essa publicação, essa indicação do nome dele. Então, quando você marcar ele aqui, você tem que avisar ele lá que vai chegar a notificação para ele aceitar ser marcado como coordenador do projeto de pesquisa que você cadastrou. Aí passa a aparecer o projeto e o nome dele. Se ele não autorizar, como ele é o coordenador, isso não consta no seu currículo, isso desaparece do seu currículo. Tá bem? Então, quem trabalha com tecnologia vai colocar aqui desenvolvimento tecnológico. Quem, no nosso caso, trabalha com projeto de pesquisa, vai colocar aqui os projetos de pesquisa que você tenha feito. Se o grupo de estudos tem um projeto de pesquisa que você participa, também vai colocar aqui. Residência pedagógica, PIBID, entram em projetos de ensino. Vai colocar aqui também as características desse projeto de ensino registrados, tá? E se você tiver outro tipo de projeto que você tenha feito, participado, coloca aqui também. Uma coisa importante, a gente só coloca em outros projetos aquilo que não coube nesses itens aqui de cima, tá? Toda a parte do currículo que tiver outros trabalhos técnicos, outros tipos de projetos, outras informações relevantes, você vai usar isso em último caso, só se aquilo que você está colocando não couber mesmo nessas duas partes aí, ou nas partes anteriores do currículo. Tá bem? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Peraí. Acho que eu respondi tudo. Produção, essa aqui. Eu vou deixar a produção por último, porque é a mais ampla de todas elas e a mais difícil também para vocês, eu acho, né? Porque é uma multidão de coisas, você não sabe o que coloca. Eu vou pular ela, eu vou para as outras que são mais rapidinhas, depois eu volto só para produções e a gente mostra como é que organiza a comprovação do LAC. Isso aqui, se você foi citado, você coloca o seu código de pesquisador e ele busca lá o seu fator H. Mas isso aqui é para quem tem muito artigo indexado nessas plataformas, né? Cielo, Scopus. Aí tem que ter um trabalhinho de colocar isso. Eu mesmo nunca coloquei ainda os meus, tem que colocar. É a parte que eu menos mexo. Mas depois eu coloco. Mas isso é para quem tem uma produção já um pouco de fôlego, já foi citado e já tem os índices, né? Banca. Se você participou de banca, você vai colocar aqui banca foi essa, como comissão julgadora, tá?
Se você participou de bancas de comissões julgadoras, você vai colocar aqui de quais, o ano que foi, quem que você avaliou, né? Aí você vai quem participou da banca, as orientações para quem orienta mestrado, doutorado, quem orienta estágio, quem orienta residência pedagógica, coloca aqui. As concluídas e as que estão em andamento. Tem que colocar, inclusive, aqui 2 em andamento que eu não coloquei ainda. Tá vendo como é que a gente pode deixar nada para depois, que a gente esquece? Mas tem que colocar. Eventos. Se você participou, se você organizou. Se você fez os 2, você vai colocar os 2, tá? As organizações de eventos, você coloca aqui. Se for exposição, encontro, feira, festival, congresso, tem opção. E se você ouviu o evento, você vai colocar aqui. Quando você apresenta trabalho, você vai colocar que você participou do trabalho na descrição aqui, ó. Ao invés de colocar ouvinte, você vai colocar participante, vai dizer que você apresentou, e vai colocar o título do seu trabalho. Quando é online, eu coloco o link do vídeo da transmissão. Isso é para eu mesmo me lembrar depois, sabe? Onde que está, como é que foi. Mas sempre guarda a cópia também comigo, porque se sair do ar, você não perdeu nada. E aí você vai colocando seus eventos aqui. Esse educação e popularização é automático. Quando você marcar lá que a produção é uma das suas 5 produções mais importantes, elas vão aparecer automaticamente aqui, tá? Mas isso é automático. Inovação, gente, eu confesso para vocês que eu não uso essa aba porque ela é muito voltada para essa área que produz patentes, né? Computador, marcas, quem faz desenho industrial. Eu nunca fiz nada dessas coisas, então eu não coloco essa parte quase nunca. Mas quem tem trabalho de projeto de pesquisa que considera atuar na área de inovação, também coloca ela aí. A mesma coisa patente e registro. Eu nunca patenteei nada, mas quem trabalha na área de música, por exemplo, né, desenvolver um método específico na área das ciências biológicas, aí essa parte que, sinceramente, eu não uso, então eu não sei dizer muito bem sobre ela. Para quem for dessas áreas mais que envolva mais produção de patente, né, a gente produz muita autoria, mas a autoria já está aqui em produções. É difícil ver projetos da nossa área que tenha patente. Mas, enfim, pode ser que existam, né? Tem mais perguntas aqui. Dalila, sou arquiteta e participei de banca de julgamento de concurso de projetos. Se tem certificado dizendo que você fez parte da comissão da banca julgadora como professora, pode colocar, Dalila. É uma banca de julgamento de projetos, né? Seja de seleção, a banca pode ser de seleção, pode ser de avaliação. É uma banca julgadora. Pode ser de seleção para entrar em um projeto, pode ser de seleção de avaliação de TCC, pode ser um tanto de coisa. Desde que seja uma banca julgadora, que tem mais de um membro além de você com certificado, dizendo que você foi parte da banca, pode colocar, tá bem? Carol, projetos artísticos para edital cultura, que participou como membro organizado. Aí é que tá, Carol. Se já é difícil o povo das ciências humanas, especificamente, da linguagem, das artes em geral, o currículo ele é muito hostil, né? Porque quase não tem campo específico para essas outras atuações. Mas é um projeto artístico, se for de pesquisa, se for de extensão, geralmente os colegas colocam muito na área de extensão, que a extensão são esses programas voltados para a sociedade, né, para a comunidade externa. Então, esses editais de cultura, geralmente as pessoas colocam também extensão. Ou em outros projetos. Você pode avaliar o que você acha melhor. Se você organizou o evento artístico, você pode colocar na organização de evento, tá? Eu organizei a Bienal do Livro. Para a área de linguagens, esse é um evento importante da produção, né? Aqui tem, inclusive, organização de feiras, Olimpíadas. Participei da organização da Olimpíada Nacional de História do Brasil. É uma organização de eventos, pode colocar também. Aqui não é só o evento
O congresso, por exemplo, não, tá? Todo evento de natureza acadêmica e científica você pode colocar aí. Professor, desculpa. Só Diga. aproveitando, Claro. sobre isso, essa especificidade de projetos artísticos que são feitos para editais de cultura, né? Eu participei de 2 situações específicas. Uma foi nesses editais da universidade mesmo, que tem editais de apoio para o estudante, que aprova certos projetos que os estudantes fazem, e um desses projetos foi o que eu participei, que foi aprovado. Nesse sentido, quando há essa relação mesmo com a universidade, a gente coloca em outros projetos? Você foi aluna que apresentou um projeto, o projeto foi aprovado, Um projeto artístico foi construído, um projeto mesmo de oficinas, de aulas, e foi aprovado num edital da universidade, um edital interno para alunos. Mas deixa eu entender, isso é um produto, é uma produção que apresentou, construiu um produto, ou você fez parte desse processo de montagem do edital? Eu fiz parte do processo da realização, durante o processo de realização dessas aulas que foram planejadas para ser o projeto, assim, né? Como se fosse uma série de aulas, uma série de oficinas que esse projeto artístico tinha, aulas relacionadas a performance, performances artísticas e afins, com um resultado final, né? Uma criação artística final. Se tem um produto, você vai colocar então em produções. Aí você pode colocar aqui na outra produção artística cultural, e se for na área artística, por exemplo, artes cênicas ou produções artísticas, já tem um item aqui especificado, tá vendo? Você consegue ver minha tela? Sim. Aí aqui você vai colocar a natureza e o título você especifica a atividade. Beleza. Aqui embaixo você vai detalhar o evento, a data da estreia. Algumas coisas podem não fazer sentido. Você pula esse item e especifica nas outras informações. Isso se você produziu alguma coisa, tá? Agora, se você fez parte, por exemplo, de uma banca de seleção desses projetos, aí entra na banca, na parte de banca. Ok. Entendeu? Tudo que gera produto. Por exemplo, eu dei várias aulas e gerei e construí um material didático para os meus alunos. Isso é um produto. Eu coloco nas produções. No caso das produções artísticas, tem aqui os itens, artes cênicas, músicas, artes visuais e outra produção artística. Se você achar que isso não contempla a sua atividade desenvolvida, que tenha certificado, você pode colocar ainda na outra produção técnica, que é esse item aqui, tá? Eu, por exemplo, fiz o projeto de um jornal semanal e eu achei que isso fosse uma produção técnica. E aí eu coloco aqui nessa outra produção técnica. Se você achar que não cabe lá na outra produção artística, é melhor do que você colocar em outro item, porque esse outro item aqui na nossa área é pouco visto. Ou é aí ou é em produção técnica. Minha sugestão, tá? Mas eu acho que na área de arte, daqui para frente a tendência é melhorar isso. Tem uma equipe engajada também na assessoria do currículo, que tem pensado as atuações que são muito diferentes, né? Você pensa a natureza de um trabalho em arte é muito diferente de um trabalho na área da matemática. Aí na matemática você encontra até como patentear um trem que você criou, e na área de arte fica difícil, né? A gente tem que usar esses meandros do currículo para conseguir registrar nossa produção. Mas pensa sempre, eu gerei um produto, então é produção. Eu ajudei no processo, então é atuação. Eu participei de uma banca que avalia esse projeto, é banca. A pergunta tem que ser feita antes de você saber onde é que você vai colocar. Entendeu? Entendi. Qual foi o nível da sua atuação? Você sabe se foi uma produção, uma atuação ou uma banca, por exemplo. Se foi os três, ótimo. Você vai colocar a mesma coisa nos três. Eu organizei o evento, eu participei do evento, então coloco os dois. Eu prestei uma assessoria, em seguida, no mesmo projeto, eu produzi um produto, então são duas coisas. Você vai registrar as duas coisas.
Bem, e agora vamos para a última parte, a mais extensa delas, que é a parte de produções. Ninguém sabe bem onde colocar as coisas aqui dentro, então vamos lá. A gente tem 3 grupos de produções. A produção bibliográfica, que é aquela que gera o material bibliográfico, um texto, tá? Um texto que pode ser publicado no formato online, digital, etc. Pode ser impresso, pode ser um livro, um capítulo, um artigo em revista, uma partitura, uma tradução, um prefácio, um pós-fácio, mas é sempre uma produção bibliográfica, um texto. Tudo que não é texto, a gente vai colocar em produção técnica, tá? A depender do tipo de atividade que você desenvolveu nessa produção. Se você fez assessoria ou consultoria, fui consultado, eu sou historiador, fui consultado por uma novela para fazer a consultoria histórica de um personagem. Isso é consultoria, não é um texto que você escreveu. Mas é uma atividade técnica na sua área de atuação que você vai prestar uma consultoria, né? Fui assessor de um comitê científico do livro. Coloca lá. Eu, por exemplo, teve uma época que eu fui mentor externo, Carol, de uma moça que era da área de arte. Ela trabalhava estudos de performance, trabalhava biografia, autobiografia e performance artística, e ela fazia mestrado na Holanda. E a Holanda tem um sistema de coorientação maravilhoso, porque ela podia escolher essa coorientação e eu ajudava ela ao mesmo tempo que eu avaliava o trabalho dela no Brasil. Então, ficávamos eu e outra colega no Brasil e ela tinha a orientação na Holanda, né? Nas universidades das artes da Holanda. E aí, o que era interessante? Eu fui mentor externo dela. Não era eu que escrevi os textos, eu lia as produções dela e, na verdade, eu encontrava com ela periodicamente para orientá-la em relação aos conceitos de biografia, memória, performance, e ela aplicava isso na área de arte. E o produto final do mestrado dela foi incrível, porque não foi um livro sobre o que ela produziu, não foi uma dissertação de mestrado. O produto final do mestrado dela foi uma performance. Ela teve que montar uma apresentação artística, que foi gravada, e aquela apresentação foi o produto da formação dela, né? A Holanda está há anos-luz na nossa frente. Eu imagino que daqui a uns anos, na área de arte, aliás, não só na área de arte, mas nas áreas das ciências humanas, por exemplo, a gente vai ter como produto de conclusão de um curso de pós-graduação outras linguagens, que não sejam só o texto escrito, né, sobre um tema específico, como é o caso da dissertação e da tese de doutorado, no formato que a gente conhece. Então, isso já é uma prática muito comum na Holanda. Achei genial, foi um trabalho que eu amei fazer. Apesar do fuso horário, era difícil encontrar, mas é uma atividade muito fora da caixinha, né? E a gente conseguiu registrar isso aí, no meu caso, como assessoria e consultoria, e ela registrou como produção. Depois ela fez um livro lindo, mas era um livro de manuscritos, das dúvidas que ela tinha acadêmicas ao longo do processo dela de formação artística. O livro ficou maravilhoso, assim, não é nenhuma reflexão teórica sobre o tema, mas é um caderno de campo que virou um produto, e ela publicou esse caderno de campo. Uma coisa linda, assim. Então, são essas coisas que a gente vai tentando encontrar caminhos para registrar no currículo, né? Elisa participou de um evento online e submeteu uma pesquisa juntamente com a colega de doutorado. Se o evento é online, se você participou, vai estar em eventos, participação em eventos. Se você apresentou essa pesquisa, vai estar em participação de eventos e em apresentação de trabalho e palestra, tá? E você vai colocar o nome dela também junto, ou dele, na descrição dos autores. Aí aparece como autor, tá bem? Fiz extensão tecnológica, fiz um programa de computador sem registro, processos ou técnicas, desenvolvi uma técnica, aí tem os itens aqui, né? Analítico, desenvolvi uma técnica pedagógica.
Desenvolvi uma técnica terapêutica. Aí eu vou colocar aqui, tá? Eu nunca usei essa parte também, mas pode ser que se coloque. Trabalhos técnicos, aqui a gente coloca os pareceres, né, que a gente dá para a revista. A gente avalia parecer, a revista científica manda para a gente o parecer técnico, o artigo, a gente avalia, aprova ou não aprova o artigo, né? E aí é um artigo anônimo, essa avaliação é anônima, né? O parecer duplo cego. Mas no nosso currículo, a revista manda um certificado, aí chama parecer ad hoc, né? Para a revista tal, aí você coloca o quali da revista lá que você avaliou. Fiz avaliação de trabalho numa feira de ciências, coloca. Coordenei o simpósio temático, é um trabalho técnico, não é um texto que você produziu. Foi uma atividade que você desenvolveu, então é um trabalho técnico, tá? Resumo apresentado em seminário e congresso é apresentação de trabalho e publicação de resumo e análise de congresso. Justamente, Carol, as duas coisas. Eu também, teve uma vez que eu organizei um arquivo histórico escolar, fiz uma manutenção do arquivo, é trabalho técnico, não é um texto que eu escrevi, foi um trabalho que eu desenvolvi, né? Editor de uma revista também, tudo isso é trabalho técnico, foi um texto que eu escrevi, foi um trabalho que eu desenvolvi. Cartas, mapas e similares é o povo da geografia, geralmente, que usa muito. Se eu ministrei algum curso de curta duração, de extensão, aperfeiçoamento, especialização, eu também coloco nesse item aqui, tá? Aliás, acabei de lembrar aqui que tem 2 cursos que eu não coloquei. Tá vendo, gente? Olha aqui, eu sou atento, mas como é muita coisa, e a gente deixa para depois, é o pior caminho, porque a gente esquece. Depois perde. Vou colocar aqui, só para eu não esquecer. Bom, depois nós vamos lá para material didático. Nós, professores, escrevemos livros didáticos, escrevi um plano didático, escrevi um material, onde é que entra isso? No material didático ou instrucional, tá? Carol, também entra em participação de eventos, tá? Você participou, você entra em participação. Se tiver certificado, entra em participação. Aqui quem escreve livro didático, quem escreve apostila, quem escreve não sei mais o que, coloca nessa parte, tá? Editorou. Aqui, gente, não é a edição do editor, não, é a editoração. É o povo, geralmente, das letras, da biblioteconomia, o pessoal que trabalha com livro, coletânea, né, que editorou anais de eventos, aí coloca essa parte. O pessoal que organiza esses materiais, editora mesmo, faz o trabalho técnico. Não é só o editor científico, não. É o que bota a mão na massa para fazer o e-book, essas coisas, tá? Manutenção de obra artística, povo das artes também. Fez maquete. Entrevista, mesas redondas, programas e comentários na mídia. Aqui, quando eu dou entrevista para rádio, já dei para televisão, podcast, essas coisas que tem a ver com o que eu faço, participei de mesa redonda, aí eu coloco aqui porque geralmente essas coisas têm um link e aí eu consigo acessar quando eu preciso. Tá vendo aqui no YouTube? Você vê até a prévia do vídeo aqui, ó. Aí é legal. Você coloca a memória das coisas que você fez. Tá bom? Eu fiz um podcast para a Agência Brasil sobre ditadura. Aí você coloca o link aqui do que você fez, onde foi publicado. Mas não deixa só o link. Você vai fazer o favor de baixar o arquivo e colocar na sua nuvem. Baixa a entrevista que você deu e coloca na nuvem, porque isso pode sumir. Ano que vem pode desaparecer o investimento, a pessoa não paga mais o site, você perde tudo. Então, você sempre guarda a cópia, tá? Relatório de pesquisa, aquilo que eu falei para vocês. Fiz um tanto de relatório de pesquisa, mas não foram publicados. E mandei para a FAPEMIG, para o CNPq, mas é um relatório de pesquisa. Você vai escrevê-los todos aqui, tá? Todo mundo que faz pesquisa tem que fazer um relatório no final. Isso, inclusive, é uma obrigação que as agências de fomento estabelecem para os pesquisadores, né?
Então, você tem lá, não foi publicado como livro, nem como artigo ainda, mas você publicou um relatório. Então, você escreve ele lá. Aqui é quem fez o website. Eu montei um site também em 2021 sobre o Bicentenário da Independência, e o trabalho aqui foi super técnico. Eu literalmente montei um site com uma equipe multidisciplinar sobre a independência do Brasil. Aí não é um texto que eu fiz, tá vendo? É um trabalho técnico que eu desenvolvi. Aí eu coloquei nesse item aqui. E outras produções técnicas que vocês acharem importantes. A bibliográfica, no nosso caso, são as mais comuns, né? Então, a gente vai ter os artigos publicados em periódicos. Os títulos dos meus artigos são um problema, porque depois eu fico assim, meu Jesus Cristo. Um chama Hoje Não Satanás, a pessoa entende o quê, né? Mas isso é uma reflexão na área dos estudos de gênero, sobre identidade, fronteira e biografia juvenis, uma pesquisa que eu desenvolvi, enfim, mas isso aparece aqui. Nesse item aqui, você não pode incluir artigos no prelo, aqueles que foram enviados para publicação, mas que não foram publicados ainda, viu? Não pode. É só o que está publicado. Os que só foram aceitos para publicação, mas que não foram publicados ainda, você vai colocar artigo aceito para publicação. O DOI, esse Digital Object de identificação, né, nada mais nada menos do que um código que todo artigo tem, que o identifica como se fosse o RG de um artigo. Todo artigo que é publicado tem um DOI. Então, quando a revista te informar, você coloca ele aqui e já aparece os dados que você precisa, tá bom? Livros e capítulos de livro que você tem escrito, livro publicado, capítulo de livro, textos em jornais ou revistas também você coloca, trabalhos publicados em anais de eventos, aí pode ser o resumo expandido, trabalho completo, os três cabem, né? Apresentação de trabalho e palestra, tudo que você já apresentou, se foi conferência, comunicação, seminário, você vai colocando aí. Partitura musical não tem nenhuma, mas quem tem, coloque. Prefácio, pós-fácio, se você já publicou prefácio ou pós-fácio de algum livro. Se você já fez alguma tradução também de algum material estrangeiro, você pode colocar o que você fez. E o que não couber aí, eu montei, por exemplo, um verbete para uma exposição, lá da Universidade Federal de Pernambuco. Tá vendo? É um texto que eu escrevi sobre um verbete, mas não é um capítulo, nem um artigo. Virou o quê? Outra produção bibliográfica. E por aí vai. Bom, é isso. De modo geral, é isso. O tempo está acabando. Eu queria mostrar para vocês, então, rapidinho, como é que eu faço para organizar a comprovação desse currículo todo. Você vai criar uma pasta no Google Drive, ou no Mega, ou em qualquer outra nuvem que vocês queiram aí usar. Ou no pendrive eu não recomendo não, porque essas coisas estragam, né? A nuvem também pode sair do ar, por isso que é bom ter mais de um arquivo. Mas só no pendrive eu não recomendo não. E a nuvem é prática, qualquer lugar do mundo você acessa rapidinho, né? Você vai colocar o seguinte, você vai reproduzir os itens que aparecem no lápis. Está vendo que eu estou reproduzindo exatamente a coluna superior do lápis? Então, aparece aqui dados gerais, formação, atuação, projetos. Eu coloco exatamente esses títulos nas minhas pastinhas. Dados gerais, formação, atuação e projetos. Aí, nos dados gerais, eu coloco exatamente os itens que aparecem no lápis. Identificação, endereço, licenças, idiomas, prêmios e títulos. E aí eu coloco a comprovação das minhas coisas, tá vendo? Identificação, já mostrei, peraí. Formação. Eita, peraí. Endereço, os idiomas. Aí eu coloco o certificado dos cursos que eu fiz aqui. Prêmios e títulos, eu coloco a comprovação dos prêmios e títulos aqui. A comenda, não sei o que. Coloco o arquivo, tá? E por aí vai. Formação acadêmica, eu coloco todos os meus diplomas aqui.
comprovante de matrícula, diploma não sei o quê, tudo os diplomas já coloco aqui. Formação complementar, os cursos de curta duração que eu fiz, residência pedagógica, exatamente na ordem que aparece no Lattes, com o nome que tem no Lattes, eu coloco aqui, tá bom? O EFIS aí aparecendo várias vezes, ó. Atuação profissional, por aí vai. Nas produções bibliográficas, por exemplo, eu repito a mesma coisa, todos os itens que eu coloco, que tem lá no Lattes. Espera aqui. Artigos completos. Aí eu coloco o artigo todo aqui que eu publiquei, tá vendo? A capa, a contracapa, o texto inteiro. E aí eu sempre tenho um arquivo completo salvo na palma da mão. Se precisar mandar comprovação, é só baixar a pastinha e enviar. Esse artigo, por exemplo, que eu escrevi com o professor Luciano Mendes Faria Filho, tem um artigo todo aqui, tá vendo? Exatamente na pastinha de produção bibliográfica de artigo. Capítulo de livro, a mesma coisa. Tem um livro todo aqui e o meu capítulo que eu escrevi. Os textos que eu escrevi para jornal e revista, eu tenho a cópia de todos eles aqui. Resumo, e por aí vai. Produção técnica, tem uma coisa aqui, banca, os certificados das bancas, eventos, os eventos que eu organizei, todos os certificados dos eventos que eu organizei, todos os certificados dos eventos que eu participei. Aí, se esse certificado tiver, por exemplo, a função de comprovar sua participação como ouvinte e a apresentação de trabalho, você vai colocar ele na pastinha de ouvinte e na pastinha de apresentação de trabalho, entendeu? Para ficar mais fácil. Aí, quando você tiver o seu currículo inteirinho publicado, vai ser fácil. Você vai descer no currículo, por exemplo, aqui, trabalhos publicados. Capítulo de livro. Tem 6 capítulos de livro. Você vai encontrar na pastinha capítulo de livro 6 organizados numericamente. Aí eu quero esse trabalho aqui, cadê ele? Abre a pastinha, Lattes, capítulos de livros, item 4. Você vai achar. Vai fazer concurso, vai mandar seu currículo, a banca vai seguindo essa linha aqui, linha após linha. Já vai aparecer os certificados na ordem, se você numerá-los conforme o currículo. E aí, você nunca mais vai ficar sofrendo com esse negócio de acha certificado. Você nunca acha, né? O certificado que você perdeu há 3 anos atrás, você vai ficar quase o tempo do edital inteiro procurando certificado e não vai ter tempo de estudar para a prova que você tem que fazer. Então, você para de perder tempo com esse negócio, deixa isso já organizado. Quando sair um concurso, você vai estudar para a prova, não vai ficar gastando seu tempo organizando comprovação do lado. Já deixa lá prontinho. E olha como é que eu aprendi isso. Eu aprendi isso porque teve um professor amigo meu, que na época ia fazer concurso para professor titular da UFMG. Veja só, a pessoa tinha que... Deixa eu interromper o compartilhamento, espera aí. Pronto. A pessoa ia fazer um concurso para titular da UFMG, tinha pouquíssimo tempo, e tinha que comprovar a vida, gente, acadêmica de 40 anos de serviço. Imagina a pessoa fazer isso em um mês. É adoecedor, assim. Se ela não organizou isso, aí ele me chamou para ajudá-lo, e aí eu organizei esse sistema. Então, eu digitalizei tudo que vocês podem imaginar, coloquei nas pastinhas. Ele só chegou na gráfica e falou assim, imprime para mim. O moço foi imprimindo tudo na ordem, ele encadernou na ordem do currículo, então, na banca de titular, eles foram acompanhando o currículo e foram passando as folhas. Simplesmente assim. O trabalho dá é para organizar. Depois que está organizado, é só alimentar a pasta. E só alimentar o currículo fica muito mais fácil. Mas, de modo geral, é isso. Achei, assim... Eu tentei ir do simples ao mais complexo, não sei o nível que vocês têm de conhecimento do Lattes, mas eu espero que tenha sido enriquecedor. Eu acho que esse primeiro passo é importante para vocês entenderem a concepção do currículo, como é que a gente organiza a nossa vida acadêmica, como é que a gente controla essa organização. É muito importante fazer isso desde já, que daqui a alguns anos, quando você tem 100 mil eventos, você não vai achar aquele bendito certificado
você não vai nem lembrar de quem estava no evento. A pessoa que organizou os anais dos eventos, daquele primeiro que você participou, Deus me livre, mas já faleceu, mudou de carreira, você nunca mais vai achar esse negócio. Então, deixa organizado, salva. Lembrando, terminou de organizar o Drive, faz o download, porque quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum, para não perder nada disso. Atualizou o Lattes, faz o download do Lattes, coloca na nuvem e faz o download da pastinha do Mac. Eu acho que pode ajudar bastante. Claro, gente, isso aqui são dicas, né? Às vezes você tem uma forma de organização melhor, mais prática, que você prefira. Quanto mais formas práticas, melhor. O que não pode acontecer é você deixar de mostrar para o mundo inteiro o que você é capaz de fazer, a sua formação, as coisas que você produziu, e de fazer a ciência pública no Brasil, especialmente pública, avançar com altíssimos patamares de qualidade, que é para isso que a universidade serve, né? Para devolver vida mais qualitativa, produções mais generosas para essa população que, afinal de contas, também financia a nossa produção científica, né? Além do mais, organizar também a nossa própria carreira e fazer avançar o conhecimento científico nas mais diversas áreas da nossa atuação. Repetindo, o Lattes é hoje um instrumento internacionalmente validado, é um exemplo para o mundo inteiro, e a gente não precisa ter medo dele, porque ele não é uma vitrine de ego e nem precisa ser uma sentença criminal para ninguém. A gente precisa fazer registros que nos ajudem com a nossa própria memória acadêmica profissional. Tudo bem? Obrigado pela paciência. Eu falei para danar, mas eu tentei apresentar de modo geral esse currículo, mas evidentemente, qualquer dúvida que tiverem, manda um e-mail para mim, eu vou ter o maior prazer de ajudar a responder. Não cobro por isso, sou professor de universidade pública, estou à disposição, apesar de que tem gente ganhando um dinheirão para organizar o Lattes das pessoas, né? E dá um trabalho mesmo, com razão, se é trabalho tem que ser remunerado, mas eu sou professor da universidade pública e, para mim, é um dever também ajudar as pessoas que estão começando ou tentando se organizar melhor no mundo acadêmico, tá? Estou à disposição e, se precisarem de mim, é só contar comigo. Muito obrigada, João. Caís, agradeço muito você por ter aceitado o convite, ter feito esse minicurso maravilhoso. Foi maravilhoso. Os 2 dias. Tenho certeza que todo mundo aqui saiu agora, vai correr para atualizar o Lattes e nunca mais vai esquecer de salvar os certificados. Muito obrigada, viu, pessoal? Espero que vocês tenham gostado também. E o Caís vai provar mais minicursos. Esperem só que logo aparece mais coisa boa pra gente, viu? Obrigada, João. Arrasou. Obrigado, gente. Obrigado. Beijo, beijo.